Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso espaço de gestão e conhecimento. Hoje vamos tratar de um filme chamado Mestre dos Mares, no seu título original, Master and Commander. Esse filme é muito interessante, pois se trata de uma liderança e um conjunto da sua equipe que eu acho muito interessante. E é um estudo de caso e também alguns tópicos que podemos pegar como exemplo na tomada de decisão ou no nosso dia a dia da empresa. Eu vou contar primeiro um resumo pequeno do filme. Se passa no ano de 1804, durante as guerras napoleônicas, onde um capitão, interpretado pelo ator Russell Crowe, foi designado para encontrar e capturar ou destruir um navio francês muito superior ao que ele estava, que é o HSM Surprise, o nome desse navio britânico, para poder destruir o navio de guerra francês. Então os britânicos partem nessa jornada para destruir esse navio francês. E durante esse processo, esse navio britânico sofre algumas intempéries e mesmo assim, diante dessa situação de calamidade, eles não abaixam a moral e continuam a seguir o seu propósito. E eu gosto muito do exemplo do mar, de um navio, porque a gente aprende muito ali. Você na sua empresa, com o seu navio, você está nesse gigante do mar e ali você vai ter tempestade, pode correr risco de incêndio, metaforicamente falando, tá? A tempestade, como eu disse, a equipe e a artilharia inimiga, e você ali tem que ter muita inteligência e inteligência emocional também para poder conduzir o seu navio. E eu acho muito interessante. No futuro eu quero colocar uma foto de um navio atrás de mim aqui para a gente seguir como exemplo. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu acho interessante, que eu achei interessante do filme que a gente pode pegar como exemplo aqui, é estar com a sua equipe. Em todo momento ali o capitão ele opera junto com a equipe, além de mandar, mas ele o tempo todo está com a sua equipe, está presente, conhece a sua tropa ali nesse sentido. E no sol, na chuva, na tempestade, no calor, quando venta e quando não venta, ele está ali presente. E sempre mostrando a todos o objetivo que precisa ser alcançado. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Napoleão, que Napoleão, quando partia para a guerra, ele sempre estava lá com a sua tropa, né? Sua infantaria, cavalaria ali. E tinha a Grande Armée, se eu não me engano, eu não sei se é assim que fala, La Grande Armée, que ficava até o final ali na Batalha de Waterloo. E, bom, não venceram o Waterloo, mas continuaram firme a ele, né? E Napoleão sempre estava presente ali com seus subordinados. Eu li um livro uma vez, quando uma pessoa fazia alguma coisa boa, Napoleão vinha e fazia um carinhozinho na ponta da orelha, assim. Eu acho muito interessante esse exemplo. Não sou assim, só estou pegando ele como exemplo, tá? Não estou idolatrando o cara, só estou pegando ele como exemplo. Um grande estrategista e um grande general. Temos o exemplo também de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que durante suas campanhas também sempre estava com o pessoal ali. Imperador e estava com seu pessoal. Eu vou dar um exemplo também de rei Davi, também que durante as batalhas sempre estava com seus
com a sua equipe ali de guerra. Bom, novamente, para deixar bem claro aqui esse primeiro tópico é o seguinte: eles vão seguir o seu exemplo. E para você dar um exemplo bom, você tem que ter o conhecimento. Então, aquilo que você quer exigir das pessoas, comece fazendo você ser o exemplo para ser seguido. Certo? Bacana. Tem um tópicozinho também, eu anotei, mas, quer dizer, eu não anotei esse, mas eu lembrei aqui agora, que eu acho importante a gente falar. Tem uma cena do filme que esse capitão, ele precisa corrigir um marinheiro que fez uma coisa lá que não devia, pela hierarquia militar. E ele teve que corrigir esse rapaz, e ele gostava muito desse rapaz. Então, olha o ponto importante aqui. Ele gostando do rapaz, o rapaz sempre fazia o serviço corretamente, mas teve que corrigir o pessoal na frente de todo mundo ali, naquele momento. Isso militarmente, tá? Não estou falando de você pegar seu funcionário, sua equipe e vai fazer isso. Hoje os tempos é outros. E a gente não está no exército, nem na marinha. Mas ele não passou a mão na cabeça do rapaz. Ele foi e chamou a atenção do rapaz que ele gostava e até entendeu. Mas para demonstrar para toda a equipe que a disciplina e o dever tem que estar em primeiro lugar. E eu achei esse ponto interessante também a ser dito. O outro ponto que eu achei muito interessante é sempre tentar manter a moral da equipe elevada. No filme ele tenta manter essa moral da equipe elevada, às vezes, acho que tem um ponto no filme lá que ele come junto com o pessoal, se alimenta junto com o pessoal. E o outro ponto também é que às vezes ele, sempre constantemente, às vezes no momento de que o pessoal estava com a moral baixa, ele pegava o violino junto com o médico e tocava o violino para eles ali, né? Era um momento talvez de prazer desse capitão junto com o médico, mas também tocava para os marinheiros ali, para os marujos do navio. É um ponto interessante também que eu achei. O que você pode estar fazendo? Uma vez por semana, talvez, toma um cafezinho com sua equipe lá. Como o assunto aqui é de pequena empresa, então toma um cafezinho, conversa com eles. Esteja pelo menos uma vez ali presente com eles, ali, conhecendo a história de cada um. Isso eu tenho certeza que vai elevar a moral da sua equipe. Sempre comentar também as pequenas conquistas, as conquistas que sua empresa e os objetivos que está sendo alcançado, tenho certeza também que a moral vai elevar. Vou dar um exemplo aqui de que quando um capitão, no caso, ou um empresário não conversa com a sua equipe. Eu uma vez trabalhei numa empresa em que o dono chegava mudo e saía calado, ele não conversava com ninguém. E era um terror, né, para as pessoas ali. Alguns não, que não era profissional, então não estava ali para ganhar seu dinheiro e tudo, mas não ligava muito. Mas outros ali que dependiam daquela situação, ficava às vezes meio aterrorizado com o rapaz. O resultado é o caos, porque não tinha comunicação, não comunicava, nem dava um bom dia. Em contrapartida, trabalhei com outras pessoas que davam bom dia, conversavam, pagavam uma coisinha para os meninos ali e eles ficavam felizes da vida com isso. A diferença drástica, né? De um exemplo aqui que a gente tem do Alexandre o Grande, para uma pessoa que não, às vezes não dá nenhum bom dia para sua equipe. Não seja essa pessoa. A outra tópico importante é que o capitão fazia isso. Quando o navio acho que foi bombardeado, ele deixou claro ali como é que estava a situação do navio, a situação que eles podiam acontecer e o pessoal seguiu esse objetivo. Às vezes a gente tem que ser claro, vai dosar ali o que vai falar para a equipe ou não, mas às vezes falando que o mercado às vezes não está muito bom, que nós vamos atravessar um momento difícil, talvez nos próximos dias, durante algumas semanas,
mas já temos um plano definido e contamos com o apoio de vocês para a gente poder passar por essa tempestade. Então, sempre está tentando ser claro com as pessoas. Isso aí é muito bom e as pessoas vão seguir você. Vou dar um exemplo também que eu vi num filme, pouco tempo, Churchill, onde a Majestade conversa com ele e fala assim: escuta o povo para você poder tomar uma decisão certa. E aí no filme, eu não sei se esse foi verdadeiro, mas no filme ele vai no metrô e conversa com as pessoas. O que vocês acham? A gente deve encarar os alemães? Sim, não nos renderemos à Alemanha nazista na época, né? E aí ele convence ali a Inglaterra, no caso, a partir para uma guerra. Eu não sei mais ou menos, mas o filme era isso do que se tratava. Outro tópico é saber delegar. Eu vejo às vezes muito empresário que quer fazer tudo sozinho e às vezes não dá espaço para outras pessoas fazer o seu serviço. Tudo tem que estar ele e não confia. Tem uma frase do George Patton, general norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Eu li um livro uma vez dele e ele fala assim: se às vezes você só fala o que você precisa para o seu liderado, o seu subordinado, só fala que precisou, eu preciso disso. Muitas das vezes você pode se surpreender com o que ele pode te oferecer. Essa frase me marcou muito e no filme o capitão demonstra isso para a gente, que ele não interfere no serviço do médico, ele não interfere no serviço do navegador do navio, porque cada um já tem o seu propósito ali, já é delegado para poder fazer o seu serviço. Então ele não fica muitas das vezes ali se metendo no que tem que fazer. Cada um é responsável pela sua atitude. Mas claro que isso tem que estar claro, tem que ter o fluxograma, a gente já falou sobre aqui no vídeo sobre fluxograma, que fica claro, cada um sabe o que tem que ser feito. Então o empresário vai ter tempo para fazer outras coisas, pensar estrategicamente, como ampliar a sua empresa. Bom, essa foi uma parte também que me chamou muita atenção do filme. Delegar é um ato de coragem e o capitão confiava nas pessoas que tinham o seu dever a cumprir ali. E uma frase também muito bacana, que eu achei interessante aqui falar, quem não delega não cresce. Quem não delega não cresce. E é verdade. Tem certos pontos que a gente fica limitado. Então, por isso que a gente precisa sempre de um conjunto de pessoas para a gente avançarmos juntos. No final, o segredo da tripulação do HMS Surprise não era o medo, era o orgulho pela missão. E eles sabiam pelo que eles lutavam. No final, assim, fica às vezes meio vago, mas o capitão tinha o seu objetivo, aquilo que ele gostava de fazer. E muitas das vezes a gente tem que gostar também do que a gente faz, porque a gente vira referência naquilo. Assim como esse filme está sendo uma referência para a gente aqui, de estar citando ele. Então a gente tem que buscar sempre ser o melhor naquilo que a gente faz. Não melhor assim de querer humilhar talvez a outra pessoa, falar assim, eu sou melhor que você. Não, mas ser melhor a cada dia, nós mesmos. Entra aquela ferramenta chamada Kaizen, né? Um dia a gente vai falar sobre isso, sobre o Kaizen. Então eu espero que vocês tenham entendido e que essa nossa conversa aqui possa agregar valor para você e para sua empresa, para os seus liderados. Forte abraço, Deus abençoa e se puder, se inscreva e compartilhe esse vídeo para quem está precisando ouvir. Forte abraço.